Irmãos, neste instante, nós vamos meditar um pouquinho sobre o grande valor do ministério apostólico. Nós sabemos, irmãos, que uma igreja constituída de um ministério muito fiel é verdadeiramente uma igreja vitoriosa. Porque eu digo aos irmãos que o nosso Deus, com sua onisciência, com sua sabedoria muito profunda, dirigido pelo seu divino Espírito Santo e com o auxílio de Jesus, que já existia no céu, participante da Trindade Excelsa, lutou muito, irmãos, para poder nesta terra uma igreja verdadeiramente dele. E o que foi mais difícil para Deus encontrar foram justamente as pessoas, os obreiros. Mesmo na época dos santos apóstolos, porque Jesus mesmo não formou a igreja. Os dias dele foram abreviados, também por vontade do Pai e por necessidade. E ele precisou deixar ao encargo dos seus apóstolos a missão muito gloriosa de formar a igreja apostólica. Mas foi com muita luta, irmãos, porque todo o poder das trevas, logicamente, se levanta contra as obras de Deus na terra. E os apóstolos enfrentaram perseguições, podemos dizer, horríveis. E grande parte deles precisou até mesmo dar-se em sacrifício. Mas não negaram a fé. Foram até o fim. Corajosos, amorosos, prudentes, humildes, sinceros, mas que era muito difícil achar obreiros valorosos, realmente isto aconteceu. E quando conseguiam, muitas vezes tal obreiro acabava também sendo sacrificado. O que aconteceu com Santo Estevão. Santo Estevão foi um dos primeiros obreiros da Igreja Apostólica do passado. Um moço muito jovem, muito fiel, muito amoroso, corajoso, destemido e tão santificado, irmãos, que a palavra dele atingia o íntimo dos corações. Para ajudar os apóstolos a converter almas naquela época tão difícil. E ele, irmãos, foi o primeiro mártir da Igreja Apostólica, porque os apóstolos ainda estavam todos no corpo. Foi no início daquela igreja. E ele deu uma mensagem tão linda a uma grande multidão que estava começando a crer que realmente o Cristo que eles haviam crucificado, Jesus era o Cristo. Estavam começando a entender. E Santo Estevão lhes deu uma mensagem tão profunda que praticamente abalou os corações. E todos aqueles que o ouviam tinham certeza absoluta que aquelas palavras eram verdadeiras, eram sinceras, eram poderosas. Mas
infelizmente, tocou muito no coração dos falsos, dos perseguidores dos apóstolos, daqueles que perseguiam a igreja apostólica que estava sendo formada. E não se conformaram de ouvir uma mensagem tão maravilhosa que iria converter milhares de almas. E pegando em pedras, o apedrejaram. Vejam, irmãos, como era difícil, já naquela época, ter obreiros valorosos, e o tempo também não cooperava. A situação daquela época era muito difícil. Mas eu digo aos irmãos que até hoje a Igreja Apostólica enfrenta muita luta. Portanto, eu digo aos irmãos que os obreiros consagrados, fiéis, obedientes, santificados, que se esforçam para servir esta igreja com amor, com desprendimento, com sinceridade, com humildade. Tais obreiros, irmãos, estão acumulando no céu um tesouro sem fim. Mesmo que tenham que enfrentar amarguras durante o exercício do seu ministério. Mas eu digo aos irmãos que vale a pena. Vale a pena servir esta igreja. Porque uma igreja que possui obreiros valorosos, fiéis, sinceros, destemidos, humildes, verdadeiros, é uma igreja bem-aventurada. E felizmente isto tem se dado em nosso meio. Nós temos muitos obreiros fiéis que têm lutado muito em favor desta igreja, mesmo sem serem ungidos. Mas desde o início do seu ministério têm dado provas da sua fidelidade, do seu amor, da sua coragem, do seu desprendimento. E eu lhes digo que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo estão muito contentes com vocês. Estão muito felizes de terem vocês como servos, porque realmente, irmãos, ela necessita muito do trabalho de todos. Os irmãos vejam, por exemplo, o quanto é útil uma diaconisa. O quanto é útil. Para ajudar o irmão Aldo a manter a nossa igreja em ordem, tanto a sede como as congregações, porque o trabalho da diaconisa é muito importante, inclusive para manter a boa ordem, até mesmo na reunião, porque uma diaconisa muito fiel, muito consagrada, muito santificada, a Santa Vó Rosa pode usar como tem usado as irmãs. Não somente para manter os nossos templos limpos, bem cuidados, a manutenção toda, para que a igreja seja sempre um lugar onde todos se sintam muito bem, inclusive os visitantes. Mas a Santa Vó Rosa também usa as irmãs. Muitas vezes, até mesmo, para aconselhar um visitante que procura, às vezes eles perguntam para as irmãs, percebe que são obreiras, então perguntam a respeito da reunião, o andamento do culto, fazem perguntas até mesmo sobre a Santa Vó Rosa, porque não conhecem, e outras vezes também perguntam sobre a disciplina, porque ouvem falar que nesta igreja, realmente, além da doutrina, nós temos uma disciplina que veio dos céus. E muitas vezes uma diaconisa, muito consagrada, muito fiel, muito obediente, recebe uma inspiração da Santa Vó Rosa. E ela ajuda tal diaconisa a dar um bom conselho, a dar uma boa explicação, a atender a ansiosidade, a necessidade daquele visitante.
daquela visitante. E muitas vezes a Santa Vó Rosa usa as nossas irmãs diaconisas também para olhar e tomar conta dos idosos, para cuidar muito bem das criancinhas, com amor, com humildade, com paciência, com temperança, com moderação. Então, o trabalho da diaconisa, irmãos, é muito importante. É como uma luz na igreja. Porque uma diaconisa muito fiel, ela participa, irmãos, do ministério glorioso. E é bem-aventurada. E procura, por exemplo, pegar as suas escalas, cumpri-las com muita abnegação, com paciência, com fé e amor. Procura também não faltar nas reuniões, a não ser numa necessidade muito grande, porque sabe que a sua pessoa é importante na igreja, que a Santa Vó Rosa espera da sua pessoa, depende muitas vezes da sua pessoa. Porque a Santa Vó não está no corpo, o irmão Aldo também, e muitas vezes ela necessita de uma diaconisa consagrada, fiel, santificada, que a represente. Porque se um visitante é muito bem cuidado, muito bem instruído, às vezes até por uma diaconisa, logicamente, irmãos, é a Santa Vó Rosa que está atuando, porque ela quer realmente salvar a todos. Outra coisa que a diaconisa ajuda muito é cuidar das crianças, com zelo, com carinho, com muito amor, com muita paciência, com muita abnegação. Porque criança, irmãos, necessita muito de carinho, de atenção. Nos dias em que estamos vivendo, uma criança, irmãos, é muito avançada. E percebe muita coisa. E entende muita coisa. Às vezes a criança está no meio da igreja, parecendo que está distraída. E às vezes bem novinha. Mas a gente percebe que ela está atenta e está percebendo tudo. E muitas vezes entendendo até a mensagem. Eu, quando prego, eu gosto muito de olhar para o povo. Eu aprendi isso com a Santa Vó Rosa. Ela me ensinou, quando você vai pregar, olha bem para as pessoas, para os visitantes, para todos. E eu observo as crianças, que ficam atentas, irmãos. Às vezes pequeninas, e dá a impressão que está entendendo tudo como um adulto. E isso realmente se dá. Quantas criancinhas que chegam até a corrigir os pais. Eu já ouvi isso. Porque na igreja aprendem. E às vezes se o pai ou a mãe vacila um pouco, a própria criança já fala, olha mamãe, não é assim não que o pastor ensinou. Mas, irmãos, uma diaconisa que sabe zelar das crianças. Porque criança é irrequieta, nós sabemos. Mas merece, irmãos, carinho. Merece amor. Merece atenção. E nunca devemos deixar uma criança com uma dúvida, com uma pergunta sem resposta. Mesmo que seja um assunto que a criança ainda não alcance profundamente, mas alguma coisa a gente tem que falar, não deixar ela em dúvida. E eu digo, irmãos, que as diaconisas têm feito esse trabalho. Eu, quando viajava para pregar, eu preguei na maioria das congregações no passado, quando eu podia viajar pela saúde. E eu observava isso. Quando eu via uma diaconisa, às vezes até uma senhora idosa, cansada, em pé, e às vezes uma criança que fazia um pouco de arruaça, mas eu admirava o carinho, o amor, a paciência com que aquela diaconisa se dirigia perto da criança e a tratava com carinho, sem ofendê-la, muito ao contrário, querendo cativá-la na fé e no amor. E eu digo, irmãos, que esse é o ministério de glória que as irmãs abraçaram.
E tem realizado mesmo, porque senão a nossa igreja não estaria assim. Temos 300 congregações praticamente. E na maioria, irmãos, o nosso povo é muito bem cuidado, é muito bem tratado, é muito bem atendido, principalmente pelos obreiros e muito especialmente pelas diaconisas. E é muito lindo quando uma diaconisa aconselha um jovem. É uma coisa muito importante. Eu, quando vejo uma diaconisa aconselhar um jovem com aquele carinho, com aquele amor, com aquela paciência, sem ver defeito, porque às vezes é um jovem visitante. E, logicamente, vem na igreja como se apresenta lá fora, porque não conhece a nossa fé, a nossa doutrina, a nossa disciplina. E quando vê que é diferente, às vezes procura uma diaconisa, uma obreira, para fazer alguma pergunta. E eu sempre admirei quando as diaconisas atendem aquela pessoa como atende um apostólico. Com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, com a mesma paciência, sem nunca deixar a pessoa com dúvida, ou também sem ofender. Porque se a pessoa não está de acordo com a nossa disciplina, com a nossa doutrina, é porque ela não sabe. E mesmo se já conhecesse, irmãos, o carinho de uma diaconisa ajuda a Santa Vó Rosa a converter almas. Isso eu ouvi a Santa Vó Rosa falar para diversas diaconisas, lá na Matriz Velha. Muitas vezes ela reunia a gente, antes da reunião, e tinha tanta diaconisa, elas ficavam em pé, forrando as paredes, de ambos os lados. E no fundo ficavam os obreiros homens. E muitas vezes, antes de começar a reunião, já estavam todas presentes. A Santa Vó se dirigia no meio da igreja sem microfone, porque ela não precisava de microfone. A voz dela era muito linda, muito sonora, uma voz limpa. E uma voz que cativava por causa da santidade e da unção que ela possuía. E muitas vezes eu vi ela ensinar as diaconisas como deveriam se portar na reunião, como deveriam ter paciência com o povo, como deveriam ter paciência com o jovem, como deveriam tratar com amor as crianças. Muitas vezes eu vi ela aconselhar assim. E eu digo aos irmãos que ela preparou diaconisas valorosas. Muitas já estão na glória de Deus. E algumas estão ainda entre nós. E continuam firmes na igreja e firmes no ministério de diaconisa. Então conservam no céu o seu galardão, porque são úteis à Santa Vó Rosa. O mesmo, irmão, se dá com os diáconos. Porque os diáconos também têm o dever de zelar pela manutenção da igreja, pela limpeza. Tem trabalho, por exemplo, que não é para as irmãs subir em escada, limpar as placas, limpar os vidros, limpar o teto. Então, isso cabe aos diáconos. E os diáconos que têm muito amor não se negam a ajudar as diaconisas, não se negam a vir pegar escala, não se negam a comparecer na igreja, mesmo em dias que não esteja lá com sua saúde grande coisa. Porque a avó nos deu também esse exemplo. E mesmo nos dias em que ela estava com alguma enfermidade, sofrendo alguma coisa na saúde, muitas vezes até o bispo dizia: avó, fique em casa hoje, descansa um pouco. A senhora não está muito bem de saúde. Ela dizia: oi, bispo, eu me sinto bem no meio do meu povo. Quando eu estou na minha igreja, eu não sinto nada. Posso estar com o joelho inchado, posso estar com o pé inchado, posso estar com o problema que for, quando eu estou no meio do meu povo, eu estou feliz. Eu estou alegre. E Jesus me usa assim mesmo.
E eu posso realizar o meu ministério porque eu fui ungida para isso. Eu fui chamada para isso. Foi Jesus que me chamou. E eu me sinto bem servindo com sacrifício. Porque o sacrifício é a maior prova do amor. Então, bispo, eu vou na igreja também para buscar saúde. Muitas vezes ela falou isso. E nós, os obreiros mais antigos, nos lembramos disso. Muitas vezes. Eu me lembro uma vez ia ter um batismo. Lá na praia. E uns dias antes, o pé dela inchou. Ela já tinha bastante idade. E nós estávamos na casa dela, um grupo de obreiros. Ela estava sentada com o pé na outra cadeira. Esticado assim. E nós com pena, dizendo, poxa, avó, no dia de batismo, ela ajuda a... Ela ficava, irmãos, tomando conta de cada ônibus que encostava, porque tinha uma caravana grande para ir para o batismo em Santos, na praia. E nós alugávamos 20, 25 ônibus, porque muita gente queria assistir o batismo. E ela encostava o ônibus na porta da igreja, ela era a primeira a ir na porta e contando os obreiros. Ela punha alguns presbíteros, alguns diáconos, algumas diaconisas e um pastor em cada ônibus. E ela ia contando e pondo a mão assim em cada um. Cada um, contando, e depois em cada membro ela ia pondo a mão, dando a bênção. Praticamente ela estava dando a bênção um por um. Para que a viagem fosse boa, para que eles se comportassem bem durante a viagem, para que não houvesse empecilho algum. E ela punha a mão um por um. Às vezes 25 ônibus. Com toda aquela idade. E eu pensei, mas a avó está com o pé tão inchado, como é que ela vai conseguir? Ela não vai nesse batismo. Eu estava pensando assim. E ela olhando para nós e olhando para o pé. Irmãos, e ela era tão alegre, ela era tão animada, que mesmo nas horas difíceis ela animava a gente. E nós, tristes de ver ela com o pé inchado, faltavam uns 4 dias para o batismo. Mas a fé que ela tinha em Jesus era tão grande, irmão, que quando chegava o dia, Jesus dava um jeito e ela ia, mesmo que tivesse com dor alguma coisa. Então ela olhou para nós, olhou para o pé, e para querer nos animar, para querer nos confortar, para querer nos alegrar, ela disse assim: "Oi, pé, eu vou e você vai ter que ir." Como dizer, não é você que vai me impedir de servir a Jesus. Entenderam, irmãos? É esse exemplo que a gente tem que seguir. E não faltar nas reuniões. Mesmo se tiver alguma dificuldade. Só um obreiro que faz um voto, ainda mais que vão ser ungidos, tem um valor muito grande para a igreja. E a sua presença se faz muito necessário. Pode ser a igreja filial que for. Se não forem, vão fazer falta. Mesmo que não tiver escala naquele dia, podem ter certeza. Eu estou há quase 60 anos na igreja e eu vi muita coisa. E eu vi a Santa Avó dar muito conselho para nós, para os obreiros, para os diáconos, para todos. E o que ela aconselhava sempre, irmãos, para os porteiros. E ela dizia para os diáconos, geralmente quem ficava na porta era mais diácono naquele tempo. Principalmente lá na sede havia o Antônio dos Anjos, mas a avó sempre punha algum outro junto com ele. Tanto para o outro aprender e ficar na porta, como também se fazia necessário, porque a rua Tuiuti sempre foi de muito movimento. E ela dizia para os porteiros: olha, meus filhos, tenham muita paciência. O serviço da porta é o serviço do púlpito. Olha o que ela falava para nós. O serviço da porta é o serviço do púlpito. Um porteiro muito fiel, muito consagrado, muito paciente, muito amoroso, um porteiro receptivo, que sabe tratar bem dos visitantes, que sabe ter paciência com os jovens,
que sabe ter paciência com as crianças, um porteiro que tem amor à nossa igreja e que recebe o povo e os visitantes com alegria, com satisfação, com prazer. Ele faz o trabalho de um pastor no púlpito, porque ajuda a salvar as almas. Olha o que ela ensinava para nós. E muitas vezes também ela me punha na porta para ajudar o Antônio dos Anjos, porque ali naquela rua Tuiuti não era fácil. Era muito movimento e havia gente mandada que vinha lá para querer fazer bagunça de propósito. E o porteiro era o primeiro que tinha que enfrentar a situação, com humildade, sem ofender ninguém. E eu me lembro que muitos daqueles porteiros já estão lá no céu, desfrutando com alegria do galardão que alcançaram por servirem bem esta igreja. Mas os obreiros, homens, irmãos, eu penso comigo isso, que devem sempre, principalmente se forem mais jovens, ou de uma certa idade, que possam, por exemplo, viajar, devem ter em mente sempre de chegar a ser um pregador. Eu penso assim. E para isso devem sempre se consagrar mais. Devem sempre estar em oração, em vigilância, para não praticarem coisas erradas, que escandalizem os outros. Porque nós, como obreiros, somos muito vigiados. Até pela própria família, que às vezes não é apostólica, e sabe que aquele obreiro é servo da Santa Vó Rosa, serve a igreja, eles observam muito o nosso procedimento, o nosso falar, e principalmente quando está meio nervosinho, eles falam, eu quero ver agora ele nervoso, o que ele vai fazer? Ele diz que é santificado. Olha aí a família, é a própria família. Então, se o obreiro sabe com carinho suportar as tribulações da vida e dar sempre um bom exemplo, um bom testemunho aos seus filhos, à sua esposa, mesmo que não sejam apostólicas, mas o obreiro tem esse dever. E eu lhes digo que, se forem muito fiéis, poderão ser aproveitados para serem pregadores, porque a nossa igreja está precisando muito de pastores. Às vezes eu converso com os dois irmãos que fazem escala, e eu brinco com eles, porque tem dia que tem 30 desistência. Olha, eles estão com a escala prontinha, porque são 300 igrejas. Os irmãos, vejam, não é fácil. Nós temos, uns 500, 600 pastores, não sei, mas 300 igrejas espalhadas por todo o Brasil e algumas até fora. E eles fazem com sacrifício a escala, porque um mora aqui, outro mora lá, outro reside lá, outro, entendeu? E nem todos são assalariados pela igreja. Então é com sacrifício que eles conseguem cumprir. Quando eles terminam a escala, às vezes telefona daqui, de lá. Tem às vezes que tem que trocar 30 escalas. E como é que eles vão fazer? E na última hora. Agora, se o pastor não pode mesmo pregar aquele dia por um motivo justificável, a Santa Vó não vai cobrar dele, certo? Ele não está pecando. Mas se fizerem por um motivo que não tem justificação, irmãos, isso não é bom para o obreiro. Porque está entristecendo a Santa Vó, irmão Aldo. E às vezes eu falo para os irmãos da escala que eu vou comprar uma peruca cada um. Porque só falta eles se arrancar os cabelos, porque como é que eles vão preencher 30 vagas de um dia para o outro? Porque as congregações não podem ficar sem pregadores. Então vejam, irmãos, que nós devemos encarar com muita seriedade os nossos compromissos com esta igreja. E sabe o que a avó falava? Ela dizia para nós, vocês não pensem que vocês fizeram o voto para mim, para o bispo e para a irmã Odete. Vocês fizeram o voto, principalmente quando foram ungidos,
fizeram o voto para Jesus. E Jesus cobra. Quantas vezes escutei ela falar isso? Jesus cobra. Ele é muito amoroso, muito caridoso, muito piedoso e sabe recompensar o esforço de cada um, dando em dobro o que a pessoa fez pela igreja. Mas ele cobra o que vocês prometeram, vocês têm que cumprir. E ela dizia, eu prometi quando me converti, quando me batizei, quando fui ungida diaconisa e quando fui ungida diretora. Então eu tenho que cumprir muito mais ainda, porque eu fiz 4 votos. Olha, o ensino que ela dava para nós. Porque, irmãos, o ministério desta igreja é de grande responsabilidade, em todos os sentidos. Um obreiro, ele é vigiado na terra e no céu. Porque os anjos que guardam a nós também observam, logicamente, o nosso procedimento. E eles têm alegria quando um obreiro é disposto. Não é um obreiro medroso, não é um obreiro acanhado, não é um obreiro desanimado, que por qualquer coisinha já fica chateado e muitas vezes até nervoso e até maltrata os outros. Os anjos não têm prazer, irmãos, de estar ajudando ao lado se o obreiro não faz a parte dele. Assim como o membro. Se o membro não se esforça para ser fiel, o anjo não tem aquele prazer, aquela satisfação, aquela alegria de ajudá-lo, porque a pessoa não merece. E a Santa Vó Rosa sempre dizia, nós temos que fazer a nossa parte e carregar a nossa cruz com classe. Porque nós prometemos e nós temos que cumprir. E assim também os demais cargos, também do coro, os regentes, os músicos, quando ingressam para o trabalho do ministério, estão fazendo um voto. E devem servir com amor, irmãos, porque a recompensa é muito grande. Eu recebi tanto da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo, em todos esses anos que pertenço a esta igreja, que eu não tenho como pagar de jeito nenhum tudo que eles fizeram e fazem por mim. E eles nunca dão na mesma medida, eles recompensam sempre a mais. A voz sempre foi assim, irmão Aldo também. Qualquer servicinho que a gente fazia para a igreja, ela e o irmão Aldo não sabiam como recompensar. E recompensavam mesmo. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu gosto mesmo de contar, e eu sei que vocês gostam de ouvir. Então, está dando uns minutinhos aqui, eu vou falar. Que é uma coisa que exemplifica muito isso que eu estou falando. Que a gente recebe em dobro. Eu, no começo do meu ministério, eu estava muito doente, eu fazia o que eu podia, mas a avó sempre me dizia, se esforça. Você mora na Lapa, é 1 hora de ônibus, mas você não pode faltar e tem que chegar cedo. Eu era o primeiro a chegar, porque eu gostava de ir na casa dela. Eu nunca ia para a igreja, eu ia direto na casa dela, porque eu chegava cedo. Então, e ela ficava tudo contente. E assim eu fui servindo, fazendo o que eu pude. Porque a minha questão de saúde não era lá essas coisas. Mas sempre procurei me esforçar. E aqui, irmãos, quando tivemos que construir tudo isso, esse salão, os prédios anexos, os prédios do escritório, os alojamentos lá da Heitor Bariani, e construir o refeitório, a cozinha, os estúdios, o tanque. Eu era contador e foi uma época muito difícil. O irmão Aldo se sacrificou muito naqueles dias. E eu ajudava no que eu podia. Inclusive tirando empréstimo nos bancos. E uma vez eu recebi o telefone de um gerente. E ele me disse, olha, seu Carlos, está vencendo um empréstimo de vocês aí hoje. Se até às 4 horas vocês não cobrirem, eu vou mandar para o protesto.
E eu tirava mesmo muito empréstimo do banco, porque aqui foi construído tudo com empréstimo. Porque não dava, as coletas eram para sustento do dia a dia da igreja, e as despesas extras a gente ia fazendo com empréstimo, conforme podia. Porque o povo era bem mais humilde, bem mais pobrezinho. E aquele gerente então me assustou. Eu falei, olha, agora é sexta-feira, e segunda-feira eu cubro, porque aí eu tenho coleta de sábado, coleta de domingo, não só aqui da sede como das congregações. Aí, segunda-feira, às 10 horas, quando abre o banco, eu cubro. Mas ele foi duro. Ele disse, olha, seu Carlos, aqui não tem quebra-galho. Se o senhor não cobrir até as 4 horas, eu vou mandar para o protesto. E desligou. E eu comecei a chorar, porque eu sabia que eu não tinha condições aquele dia de cobrir. E tinha tanta despesa. Aí chegou o irmão Aldo. Sempre que eu estava aflito, ele chegava, na hora certa. O que você está chorando? Eu contei. Olha, irmãos, o que ele me falou. Liga para esse gerente, fala para ele com a minha ordem. Se até as 4 horas não estiver coberto, para ele mandar com a minha ordem para o protesto. Olha. E eu duvidei? Não. Eu tinha, quando ele falava, irmãos, podia escrever com sangue, porque aquilo se cumpria. E eu tinha certeza, eu não sabia de onde vinha, mas eu tinha certeza que antes das 4 ia chegar. E era, se eu não me engano, porque cabeça de velho vocês não confiam muito. Se eu não me engano, era 400 mil cruzeiros, que aquele tempo era cruzeiro. E não era qualquer pessoa que dava uma oferta assim, não. Mas o irmão Aldo garantiu e eu te liguei para ele e falei. Olha, se até as 4 horas não chegar, o senhor manda para o protesto com ordem do primaz. É só que o senhor me faz um grande favor. O senhor passa em todos os caixas, porque às vezes os pastores põem oferta via telefone para chegar rápido. E eles chegam nos caixas. Eles só vão anotar na ficha depois das 4 horas, quando o banco fecha. Então o senhor não olha nas fichas, o senhor vai olhar nos caixas para ver se não chegou. Mas se não chegou até as 4 horas, os 400 mil cruzeiros, o senhor pode mandar para o protesto. E desliguei. Ciente, eu tinha certeza que de algum lugar vinha, porque o irmão Aldo nunca falou nada em vão. E eu esqueci. Olha como eu me preocupei. Fiquei trabalhando, eu era contador, tesoureiro, sessão pessoal, eu fazia o que eu podia aí. Eu era mais novo, graças a Deus tinha saúde, eu fazia o que eu podia para ajudar o irmão Aldo. Trabalhava às vezes de madrugada. O Sólio falava, televisão, que hora que nós vamos gravar? Eu falei, não sei, porque agora não dá. Sabe, às vezes, irmãs, a gente gravava de madrugada. Porque não dava tempo, eu estava sempre preocupado o dia inteiro. E a gente às vezes gravava para a Hora Milagrosa de madrugada. E eu, com tudo aquele serviço, eu nem lembrei do gerente, nem dos 400 mil, nada. Porque eu tinha certeza que o irmão Aldo falou que ia cobrir, aquilo ia ser coberto. Quando foi, eu acho que 5h30, o gerente me ligou. Ele falou, escuta, seu Carlos. Eu falei, o senhor já mandou para o protesto? Já é 5h30, o senhor está atrasado. Ele falou, escuta, como é que o senhor sabia que um pouquinho antes das 4 chegou 400 mil cruzeiros de Ponta Porã, no Mato Grosso? Eu falei, olha, doutor, eu não sabia nada, mas o meu dirigente é profeta. Então ele me falou. E eu não duvidei. O senhor precisa mais alguma coisa? Porque eu tenho muito serviço. Não é, irmão? E depois, sabe quem tinha mandado? Foi um fazendeiro de Ponta Porã, no Mato Grosso. Ele queria vender uma fazenda à vista, muito grande. E ele prometeu para Santa Avó. Se ela e o irmão Aldo ajudasse, e ele vendesse à vista por aquele valor, ele ia dar 400 mil cruzeiros de oferta. E o irmão Aldo e a Santa Avó fizeram um milagre, ele vendeu.
E justamente, sabe quem pôs? O pastor José de Souza Pinto. Vocês conhecem ele. Agora ele não prega, ele está muito velhinho. Mas foi ele. E aquele fazendeiro vendeu, levou o cheque na igreja, entregou para o pastor, e o pastor lembrou. O pastor Trevisan pediu para pôr por telefone, e agora é quase 4 horas. Ele entrou no banco, fechou a porta. E ele conseguiu pôr por telefone, que chegou na mesma hora. E cobriu. Aí depois o irmão Aldo veio, e eu agradeci ele, muito feliz. Ele falou: Trevisan, eu vou te falar uma coisa. Você me ajuda muito. Eu falei: irmão Aldo, é meu dever. O senhor me deu saúde, eu ia morrer, não morri. O senhor e a avó fez tanto milagre para mim, eu não faço mais nada que o meu dever. Ele falou: sabe por que você me ajuda? Porque você não duvida do que eu falo. Você lida com o dinheiro. Se você duvidasse do que eu te falei, era difícil para mim e a avó fazer esse milagre. Você ia me atrapalhar. Mas você confia em mim. Quando eu falo, você fala amém e até esquece do problema. E isso me ajuda muito. Então, irmãos, eu não recebo em dobro o que eu faço pela igreja. Não é só a saúde. Quanta coisa eu recebi nessa igreja. Eu falo isso não para me gabar. Eu já sou velho, eu tenho muita idade, o que eu tinha que conquistar já está conquistado. Mas eu falo, irmãos, para dar exemplo, principalmente para os mais novos, que a gente precisa ter uma fé viva. Agora, quem duvida do irmão Aldo de algum ponto, como é que vai confiar? Sim. Entenderam? E eu dei uma palestrinha aqui para uns obreiros, e eu expliquei para eles, eu falei: vocês querem vencer? Eu, graças a Deus, não pelos meus méritos, mas pelos méritos do irmão Aldo e da Santa Avó, é mais de 50 anos de ministério eu tenho. Mas eu nunca duvidei deles. Se vocês querem vencer no seu ministério, a primeira coisa, não tenham dúvida. Nem da avó e nem do irmão Aldo. Porque quem peca contra eles, tendo dúvida, peca contra o Espírito Santo. Podem ter certeza. E é um pecado que dificilmente tem perdão. Porque a santidade que eles possuem, irmãos, é a mesma de Jesus e da Virgem Maria. E a prova são vocês. Olha para aqui, olha lá fora, olha lá atrás. Quanto povo nós temos? Olha aí. Isso tudo é o poder deles. É a maior prova para nós do poder deles. Já chegamos até na África, já tem 2.000 apostólicos lá. Entenderam? E quem que dá isso para nós? Não é o poder deles, igual de Jesus e da Virgem Maria? Quem duvida deles, irmãos, peca contra o Espírito Santo. E eu acho que eu não estou errado, viu? Vocês podem ter certeza. Então, vocês querem ir para frente? Ninguém é caranguejo, certo? Confiem muito no irmão Aldo, de coração. Porque se não fosse ele, esta igreja teria fundado o dia que a avó subiu. Foi ele que garantiu esta igreja. E não foi um dia, foi 44 anos. Querem prova maior? E os milagres que cada um de nós recebe? Então, irmãos, confiem no irmão Aldo. De coração, porque a recompensa vem. Eu queria contar outro fato, vocês estão cansados já? É um fatozinho bem pequenininho. Porque é outra coisa que ele me deu, que eu nunca pedi e nem sabia. Uma coisa muito importante, para mim foi uma coisa muito importante. Foi quando estávamos derrubando todas as casas velhas que tinha aqui, para depois construir esse templo. Então o bispo fez um apelo e vinha 70, 80 obreiros ajudar, de graça, sábado e domingo principalmente.
e estavam derrubando as casas velhas que tinha aqui. E depois os obreiros iam lá e me falavam, ih, pastor Trevisan, mas estava tão gostoso lá, 70, 80, nós estamos derrubando as casas velhas, estamos trabalhando, depois nós vamos erguer o templo. E eu babava de vontade de ajudar. Mas a saúde não me ajudava, e também eu trabalhava muito no escritório. Até de sábado, de domingo, eu e o Sólio, praticamente era só nós dois. E eu não podia vir aqui ajudar, e eu tinha uma vontade muito de que vir, porque eles ajudavam, também queria, certo? E um dia o irmão Aldo me falou, olha, Trevisan, não fica aflito não, que você não vai lá ajudar, você já está me ajudando muito aqui no escritório. E eu fiquei contente, mas a minha vontade queria ajudar também aqui, certo? Sabe o que ele fez, irmãos? Se vocês quiserem chamar de mentiroso, pode chamar, porque é uma coisa muito misteriosa que eu também até hoje não entendo como é que pôde acontecer. Foi por um milagre dele. Estavam aqui derrubando as casas velhas. Não tinham feito nem o batistaca, nada. Sabe o que o irmão Aldo fez? Para me dar como um prêmio pelo trabalho que eu estava fazendo para ajudar ele, porque ele sempre dá em dobro. Irmãos, ele me fez sonhar com a igreja pronta. Eu vi isso aqui tudo como está, no sonho. E para mim saber que era igreja, porque eu não sabia, não estava pronta. Sabe como ele fez eu sonhar? Que eu estava andando na rua Tuiuti, entrei na igreja velha, subi as escadas. Quando eu entrei no salão, eu entrei aqui. Eu sabia que era igreja, porque eu estava entrando lá, eu entrei aqui. Entrei ali pela porta em frente ao boletim, vim andando pelo corredor do meio, tinha tudo igualzinho os bancos, os lambris, tudo, as galerias, o púlpito. E eu vim andando, e eu senti que tinha alguém atrás que me dirigia. Não sei quem é, porque eu não olhei para trás. Entendeu? E veio me guiando, eu entrei pelo meio do corredor, olhei tudo isso aqui, passei por aqui, olhei para lá, eu vi que tinha os banheiros, e eu enxergava ali como se não tivesse parede. E atrás eu vi o pastor Stance na casa dele. Porque a casa dele, que ele morava aí, era de madeira. Mas eu já vi como é, que agora é escritório. Eu vi ele lá dentro da casa dele, já a casa de alvenaria. E depois, não sei quem estava me guiando atrás de mim, me levou para o pátio, e eu vi, para mim, era um lago azul. Justamente aonde, depois de um bom tempo, foi feito o tanque do batismo. E ali eu acordei tão feliz, mas eu fiquei amedrontado, porque no sonho, sabe o que ele fez, irmãos? Ele me curou dos olhos. Durante aquele sonho, eu estava perdendo as cores. Eu ia ficar daltônico, eu ia enxergar só preto e branco. Eu dei muito trabalho para ele, viu, gente? Porque o que ele me curou de tudo. E durante aquele sonho ele me curou da vista, porque eu estava perdendo as cores. Eu enxergava o azul, era lavado, o verde era sem graça, o amarelo, porque eu estava perdendo as cores. E durante aquele sonho, além de me mostrar a igreja pronta, com tanque e tudo, durante aquele sonho ele me curou dos olhos. E eu acordei enxergando tudo bonito, eu fiquei assustado. Eu olhava para o meu quarto e eu achava tudo tão lindo. Eu falei, acho que eu estou ficando pancado. Porque o quarto é igual, tem a cama, o armário, as paredes. O que eu estou achando de bonito? Aí eu fui no banheiro. O banheiro tinha uns ladrilhos verdes. Eu babava de olhar a cor dos ladrilhos. Eu falei, mas eu moro aqui há tantos anos, eu acho que eu não estou batendo bem. Estava lindo o banheiro. Aí eu falei, a minha mãe era viva, eu falei, eu não vou deixar minha mãe perceber, que ela vai ficar chateada, mas eu acho que eu estou ficando pancada. Eu sonhei com a igreja pronta e não está nem começado.
E agora estou achando tudo bonito. Aí eu desci as escadas. Era o sobradinho onde mora o Joãozinho, lá na Jacirendi. Era ali que eu morava com a minha mãe. Aí eu desci as escadas. E eu falei, não vou deixar minha mãe perceber. Eu entrei na cozinha, olhei para os ladrilhos. Aí eu vi que a minha mãe estava me olhando, eu sentei. A mesa de fórmica era azul. Mais um azul, para mim era a coisa mais linda, porque eu já não estava enxergando. Quando comecei a enxergar direito, eu achei aquilo. A minha mãe falou, escuta aqui, você está ficando bobo? Eu falei, por quê? Você está olhando tudo de boca aberta? E eu falei, mãe, mas que linda essa mesa. Escuta, nós temos essa mesa há 10 anos, agora que você está vendo. Eu falei, deixa eu ficar quieto, porque eu vou ainda piorar a situação. E aí eu tomei café, atravessei a rua, ali tinha o escritório do bispo. E o irmão Aldo chegou. Assim que eu entrei no escritório, fui na minha sala, o irmão Aldo chegou, ele pôs a cabeça dentro da minha sala e falou, e aí, está enxergando direito? Irmãos, eles não dão em dobro. Eu não tenho dom nenhum. E como é que eu fui ver tudo pronto aqui? Não foi o poder dele? E será que eu merecia tanto só porque eu ajudava ele? Eles dão em dobro para nós. Então, os irmãos, tenham ânimo, tenham fé, tenham coragem. Recebam essa unção com muita alegria, com muita fé. É um presente que o irmão Aldo, ele que faz ano e está dando presente para nós. Porque ele vai dar uma unção muito poderosa. Vocês não vão ficar orgulhosos, mas a unção ajuda muito a gente. Dá ânimo, dá força, dá coragem, dá mais fé, dá mais saúde, dá mais disposição. Eu sei porque eu fui ungido 3 vezes. Diácono, presbítero e pastor. E os pastores que estão aí são testemunha. A unção fortalece muito a fé da gente. E os irmãos, então, sejam sempre fiéis, irmãos. O que vocês fazem assim para a igreja, o irmão Aldo devolve desse tamanho. E a Santa Vó também. Vale a pena o sacrifício que requerem de nós. E os coristas também. Não vão ser ungidos, mas a unção, Deus aproxima o trono e derrama com a bênção do seu Espírito Santo. Ungindo o óleo e ungindo todos os irmãos que vão ser ungidos. Então, os coristas também podem aproveitar. Se estão assistindo com fé, com amor, mesmo que está na sua casa. Mas tenham muita fé, irmãos, porque a unção divina de Deus é para nós todos, para a nossa igreja. E ninguém se orgulhe, viu, irmãos, porque nós não somos nada. Nós precisamos muito do irmão Aldo. E, portanto, devemos crer nele com sinceridade, de coração, sem dúvida. Aí vocês estão ajudando ele, como ele dizia para mim, você me ajuda porque você confia em mim. O que eu falo, você crê e não duvida, e isso me ajuda muito. Então eu sei que os irmãos amam muito o irmão Aldo, amam muito a Santa Vó, amam muito essa igreja. Então façam por merecer cada vez mais, irmãos, porque a igreja precisa de obreiros muito valorosos. Já estamos indo no exterior e vai saber o que vai requerer de cada um de nós. Nós precisamos estar muito bem preparados para que o nosso ministério continue e seja um ministério de glória na terra que repercute no céu. Amém, irmãos? Eu não vou falar mais, porque senão vai passar muito da hora. Eu quero só dar uma explicação. Antes de chamar, eles devem me trazer a lista para mim poder chamar os irmãos pelos nomes. Primeiro vão ser ungidas as irmãs. Todas as diaconisas que não foram ungidas vão ser ungidas primeiro. Eu vou chamar pelos nomes e as irmãs virão e se ajoelharão nesses tablados. E depois, aí o pastor Sólio, auxiliado pela irmã Efigênia, irá ungir uma por uma.
E assim também será dada a unção aos diáconos, e assim também será dada a unção aos pastores. E Deus sabe muito melhor do que nós o que Ele pode dar para cada um. Então, quem fizer com muita fé, com muito amor, pode ter certeza, irmãos, que receberão a recompensa. Então, agora eu convido todos os que serão ungidos para ficarem em pé. Devem pegar o voto da unção com a mão esquerda e abrir na primeira folha. E a mão direita, os irmãos fiquem em sentido de oração. E eu vou ler um trechinho do voto e vocês repetem. Eu falo a palavra, pode falar alto, com a voz audível. E façam o voto com muita fé, com muita sinceridade, com muito amor, porque aqui estão presentes Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa. O irmão Aldo sempre nos falou isso. E muitos anjos e muitos santos. E nesse momento nosso Deus se faz presente de um modo especial. E ainda aproxima o seu trono para poder receber a promessa, o voto que os irmãos vão fazer e depois ungí-los. Então é um momento, irmãos, de grande reverência, que deve haver muita sinceridade, muita humildade no coração de todos nós. Então eu peço que prestem bastante atenção e eu vou falando e os irmãos repetem em voz alta. Declaro que aceito o cargo para o qual serei ungido e consagrado, porque adoro a Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Amo e venero a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador e o profeta Santo Irmão Aldo. Creio e confio nos santos e anjos da glória celestial. Aceito o Evangelho do reino dos céus, revelado por Jesus, nosso Senhor, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, por ser uma doutrina verdadeira e perfeita. Concordo com a administração e direção da Igreja Apostólica, com seu estatuto organizacional e com o regimento interno do ministério. E tudo farei para ser leal a estes ordenamentos. Aceito a organização e os trabalhos da Igreja Apostólica correspondentes à minha função ministerial e a todos os seus atos sacramentais. Amo a Igreja Apostólica e sua obra, sua doutrina e disciplina. Creio
que esta igreja é verdadeira e tudo farei para cooperar com esta obra. Amo ao meu próximo como Jesus nos ensinou. E tudo farei para a salvação de sua alma. Agora na outra folha. Para demonstrar o meu amor a Deus e a nossa Santa Igreja, prometo ser inteiramente submisso a Deus e aos seus santos, e também à Igreja Apostólica. Prometo cumprir meus deveres de servo fiel e obediente, segundo a santa doutrina e disciplina, e os preceitos estabelecidos para a orientação desta Igreja Apostólica e do seu corpo ministerial. Prometo trabalhar com amor e dedicação para o desempenho de minhas funções e uso do cargo que me é conferido neste ato solene. Prometo cumprir fielmente as minhas escalas com toda lealdade e fidelidade, e somente por um motivo muito especial: quando não puder cumpri-la, avisar antecipadamente nossa direção e o setor de escalas. Prometo participar das reuniões da Igreja Apostólica como fiel obreiro, cumprindo os horários estabelecidos, cooperando com o pastor oficiante, recebendo e cumprindo minha escala de serviço. Prometo ser amável e gentil com a Irmandade Apostólica e com os nossos visitantes, respeitando e cooperando pelo bom andamento de nossa reunião. Prometo zelar por nossos templos, cooperando na manutenção, organização, limpeza e arrumação para nossas reuniões. Agora, na outra folha, confesso diante de Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, da direção da Igreja e diante de toda a Igreja Apostólica, que fiz espontaneamente
meu voto de fidelidade e confissão de fé. Estou ciente, caso transgrida as orientações estatutárias e regimentais, perderei meu cargo ministerial e devolverei a credencial. Tudo farei para ser fiel, consagrado, leal, obediente, honesto, bem-intencionado e prudente a esta unção que recebo diante do altar da Igreja Apostólica. Toda honra, glória e louvor sejam dados eternamente a Deus. Amém. Agora, irmãos, nós iremos, os obreiros todos irão cantar um hino que também é um voto. Servirei sempre a Deus com fervor. Se a igreja quiser cantar baixinho, pode cantar também, mas principalmente são os obreiros que devem cantar.